Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na aula Os 12 Perfis, a roupa que vestimos na nossa viagem. É a aula do desenho humano que nos ajuda a entender um pouquinho qual é essa questão que a gente vai, né, em- vivenciar, experienciar de acordo com a cruz da encarnação, porque a gente precisa levar em consideração que o perfil são as linhas que estão acompanhando a questão ali da cruz da encarnação mesmo, né? Que são as duas primeiras linhas do desenho humano. Essa é uma aula superficial, porque é uma aula só de apresentação para mostrar que isso existe. Tem uma aula de aprofundamento, que é uma aula paga, mas essa é a aula gratuita que eu decidi abrir, fazer para poder explicar o que que é o perfil, como que ele funciona, né, e como que como que ele pode muitas vezes trazer aí algumas questões na vida pessoal do indivíduo, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, esse é o único slide, então toda a aula vai se passar nesse slide, tá? Nessa aula aqui. Então, como essa aula é gratuita, eu decidi colocar só o slide mais básico mesmo, para poder explicar cada um dessas questões aqui para você, tá? Então, qual é o seu papel neste mundo? Você já teve a sensação de que você está vivendo um papel que não foi escrito para você? Que há algo em você que ninguém entende direito, nem você mesmo? Isso é muito comum no desenho humano. Essa sensação tem nome, é o perfil. O perfil é a roupa que vestimos, é a roupa que você veste no seu desenho humano. Então, o desenho também tem a própria roupagem dele, né? Então, nessa viagem, a gente tem a nossa ali, né? Abre o guarda-roupa, pega uma roupa que a gente vai viajar, só que aqui a gente não tem escolha. A viagem do desenho humano, a roupa é dada para você e você viaja a viagem inteira com aquela roupa como se fosse um uniforme. Então, ele não define sua energia vital, né? Isso é função do seu tipo, né? Ele também não determina como você toma as decisões da sua vida, isso vem da sua autoridade. O perfil mostra o papel que você veio representar no mundo. Então, além do tipo, autoridade e estratégia, existe um papel, que é o papel que nós viemos para representar, o nosso papel de protagonista da nossa história. Lembra? Que a gente veja o vídeo anterior, alguns vídeos anteriores aí tem se você é o protagonista da sua história, né? Que nós somos o protagonista da nossa história. Então hoje nós vamos explorar um pouquinho aqui esses 12 perfis possíveis e no final você vai entender por que tantas coisas que você sentiu na vida fazem sentido à luz dessa informação. Então, a origem dos perfis, né? No desenho humano, os perfis surgem da combinação entre duas linhas do hexagrama. Então, a linha do sol da personalidade, que é aqui do lado direito da coluna de números pretos, né? São as duas primeiras linhas lá em cima. Então, você vai ver que as duas primeiras linhas, elas têm a mesma linha, ó, 42,5, 32,5. É esse 5 aqui que é a linha da personalidade, o momento do nascimento. E a linha do sol do seu design, que é 88 graus antes do seu nascimento, tá? Que é do lado a coluna de números vermelhos, do lado esquerdo, você vai ver aqui nesse exemplo, tá? 60,1, 56,1. Então a linha é a linha 1. Então de um lado é 5, da outra 1. O que, se você olhar aqui na tabela de números, na tabela de perfis, é o primeiro perfil transpessoal, o herege investigador. De um lado é 1, do outro lado é 5, tá? Então, eh, essas linhas, ela vem de uma estrutura chamada hexagrama, que tem 6 degraus. A gente já falou sobre isso em algumas aulas anteriores, né? Que são os 6 arquétipos de comportamento de cada hexagrama. Então, cada linha carrega uma frequência distinta, e a combinação dessas duas linhas é que forma o seu perfil. E juntos, eles trazem, né? Essas linhas trazem uma mecânica, uma angularidade. Essa relação entre o Sol e a Terra no momento do nascimento cria o que chamamos de angularidade. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, nesses perfis, né, os 12 perfis, você vai ver que lá em cima tá perfis pessoais, no meio aqui tem o único perfil justa posição e o perfil transpessoal. Então, além disso, a gente tem a questão do ângulo direito, ângulo esquerdo. Então, o ângulo direito, você tem um destino pessoal, são esses perfis aqui em cima que vai até o 4,6 aqui, né? E daí nós temos, aliás, esses perfis aqui de cima são os destino pessoal, é quem está aqui para viver a sua própria jornada.
Depois nós temos esse único perfil aqui que é o justaposição, que é quando a pessoa carrega um destino fixo com um papel muito específico. Ela é a porta entre os dois mundos, os perfis pessoais e os perfis transpessoais. E por último, o ângulo esquerdo, que é quem está aqui para viver um destino transpessoal, veio para interagir, ensinar, transformar através do outro. Então, mesmo que dois perfis sejam iguais, por exemplo, duas pessoas que têm o 5-1, né? Se um for manifestador e o outro for projetor, né? Ou se um estiver no ângulo esquerdo e o outro no ângulo direito, eles terão vidas completamente diferentes e a forma como eles vivem também, ok? Em seguida, nós temos aqui, né, a gente já entra nesse mundo, né, dos 12 perfis. Então a gente passa, vamos passar aqui brevemente por cada um dos perfis para você entender um pouquinho, né, como ele atua aí na tua vida, né? Então a gente tem o primeiro perfil, que é um perfil pessoal, do ângulo direito, o investigador mártir 1-3, que busca segurança pelo estudo. Então lembra que a linha 1, ela é uma linha investigadora, né? Só que nesse caso aqui é uma pessoa que aprende, aprende, aprende e aprende errando. Ela precisa da base sólida, mas também da permissão para experimentar e falhar. Depois nós temos o perfil 1-4, que é o investigador oportunista. Estuda profundamente com a linha 1 e compartilha com a rede íntima, que é a linha 4. Então influencia amigos, não multidões. Seu poder está na confiança construída com a rede de amigos, rede profissional, com a rede de pessoas que ele conhece, que não é as multidões. Em seguida, nós temos o 2-4, que é o eremita oportunista, que possui talentos naturais, mas precisa ser reconhecido, chamado. Então, recolhido, silencioso, mas magnético, quando reconhecido pela rede da linha 4, no local correto, da forma correta, de acordo com a sua autoridade e estratégia. Depois nós temos o 2-5, que é o eremita herege, que é projetado como salvador, mas só funciona quando está no tempo correto, no espaço correto. Precisa filtrar convites e proteger sua energia para poder universalizar pela linha 5. Depois nós temos o 3-5, que é o mártir herege, transforma o mundo vivendo tudo na pele. Aprende com os erros e traz soluções práticas. Pode ser mal compreendido, mal interpretado, mas também profundamente sábio, universalizando o erro e o acerto da linha 3. Depois nós temos o 3-6, que é o mártir modelo, modelo de papel. Ele vive 3 vidas em uma só. Erra intensamente até os 30 anos, observa o mundo até os 50 e depois desce como exemplo. É uma mutação constante, é uma alma em construção. Depois nós temos o 4-6, o oportunista modelo, que é a pessoa que constrói o seu papel em torno das amizades, da rede, da linha 4. Depois dos 30, entra em silêncio e retorna mais tarde como um modelo de maturidade e coerência. Depois nós temos o único perfil justaposição, que é o 4-1, oportunista investigador. Tem um papel fixo, precisa de estabilidade, profundidade. Quando vive alinhado, torna-se pilar da sabedoria da linha 1. Quando pressionado a mudar, colapsa. Depois nós temos o primeiro perfil transpessoal, que é o 5-1, herege investigador. É visto como a pessoa que vai trazer a salvação, a solução dos problemas. Então ele atrai muitas projeções. Aí ele estuda muito através da linha 1, profundamente antes de agir, e quando age, transforma alguma coisa. Em seguida, nós temos o 5-2, herege eremita, que é o magnético reservado, só aparece quando é chamado. Resolve problemas complexos com muita simplicidade, mas precisa também de paz para poder florescer e poder universalizar aquela projeção que ele traz da linha 2. Depois nós temos o 6-2, o modelo de papel, eremita. É um exemplo vivo, mas só depois de muito tempo. Então ele vai ser um exemplo, mas vai levar um certo tempo para ele ser esse exemplo. Até os 30 anos ele experimenta tudo, depois observa. E então desce do telhado como um farol para guiar a vida das pessoas, com toda a projeção que recebeu no decorrer da vida. E por último, o 6-3, que é o modelo mártir, o mais mutante de todos os perfis. Ele vive tudo com intensidade e mesmo lá em cima do telhado da linha 6, mesmo lá em cima do telhado da linha 6, a instabilidade dele continua, né? Mas o que carrega depois dos 50
é puro ouro humano, né? Porque ele já adaptou lá da linha 3, lembra disso, tá? Então aqui foi uma overview, uma visão geral de cada um dos perfis, dos 12 perfis que o desenho humano traz para a nossa vida. E aí uma coisa muito importante é salientar que perfis iguais, mas vidas diferentes, tá? Eu já mencionei anteriormente, mas aqui a gente precisa reforçar. Se você encontrar um manifestador 5-1, ele é visto como líder de ação. Mas se você encontrar um projetor 5-1, os dois são 5-1. O projetor é visto como mentor estratégico. Por quê? Porque o mesmo perfil é o mesmo, mas o papel, aliás, o perfil é o mesmo, o papel é o mesmo, porque nós estamos falando de um perfil 5-1 que traz o mesmo papel, mas a mecânica de ambos é diferente. Então, um é manifestador, é um líder de ação. O outro é projetor, é um mentor estratégico. Então, nunca, em hipótese alguma, você vai pegar o desenho de uma pessoa e você vai olhar o perfil separadamente. Porque se você falar, olha, esse perfil aqui, por exemplo, esse aqui é o meu exemplo, tá? Eu sempre trago o meu exemplo aqui, que é um herege investigador. Então você olhar para a pessoa e falar, olha, você é um herege investigador, e você descreve o herege investigador profundamente para a pessoa e morre ali a explicação. Tá errado, né? Porque a pessoa não vai entender toda a singularidade dela que deve ser amarrada a todo o restante do desenho. Ou seja, tipo, estratégia, autoridade e perfil precisam ser lidos em conjunto. E é aí que está o verdadeiro desenho da pessoa. Então a pessoa ela vai começar a se entender melhor quando a gente consegue amarrar todos os detalhes, não somente esse, tá? Tem várias outras nuances, outras camadas. Eu estou trazendo aqui camadas aos pouquinhos para que você consiga ir enxergando cada vez mais à frente do horizonte e que você consiga, de fato, quando você fizer lá o teu mapa gratuitamente no nosso site, desenhumano.com.br, você vai conseguir enxergar essas nuances que eu falo aqui nos nossos vídeos gratuitos, tá? Já dá para você ter um conhecimento mais profundo de quem você é. Claro que nada se compara com uma análise feita por um analista que é formado, que é certificado oficialmente, mas nada impede você de fazer o teu desenho e começar a entender de todas as coisas que eu estou falando aqui, e ajudar você opa, eu consigo então já manifestar a minha vida mais alinhada, porque lembra que nós todos, independente do tipo, temos ali uma pressão para que essa força chegue na garganta e se manifeste. Então a gente quer manifestar. E é para manifestar o quê, Roberto? Manifestar a vida que você veio para viver e que você provavelmente não está vivendo, né? Porque o não ser não deixa. Então, para a gente encerrar aqui, é importante lembrar que o seu papel, né, no tecido do mundo é esse o papel do perfil. Né? O perfil traz o seu papel num tecido do mundo. Né? Então, cada perfil, né, imagina um tecido gigantesco. Cada perfil é um fio de um grande tecido que se espalha aí pelo mundo. Então, você não precisa ser como ninguém. Né? Como sua mãe já dizia, você não é todo mundo. E não somos mesmo, nós somos únicos. Nós somos seres singulares. E você não veio aqui para se encaixar. Você veio aqui para viver com inteireza o papel que só você pode viver, protagonizando a sua própria história. Então, quando você vive o seu papel com verdade, você dá permissão para os outros também viverem os deles. Essa é a revolução silenciosa do desenho humano, um despertar profundo, um convite à autenticidade. Então, essa aula é só uma aula para você entender que o perfil existe, que ele deve ser lido em ligação com as demais configurações do teu desenho, do teu mapa, e só assim você consegue entender o papel que você vai influenciar na vida, que você vai usar na vida, né, a roupa que você vai vestir na vida, enquanto você segue essa viagem, né, que é a viagem do mapa do desenho humano. Tá? Caso você queira se aprofundar, já temos uma aula completa falando sobre isso, que a gente se aprofunda em cada um dos perfis, tá? Basta entrar em contato com o nosso, ali no nosso WhatsApp, que o link está aqui na descrição, e você consegue adquirir essa aula com os nossos assistentes e ter acesso imediatamente à aula, tá bom?
Ou se você quiser também fazer o curso completo, o curso completo do workshop Ver o Seu Desenho, onde a gente fala melhor sobre isso, você vai entender melhor, na verdade, sobre o teu desenho profundamente. Também pode entrar ali no nosso site desenhumano.com.br e ver ali os cursos que estão disponíveis, ou escoladedesenhumano.com.br. E qualquer dúvida, estaremos à sua disposição via WhatsApp para poder ajudar você a responder as suas dúvidas sobre essas questões dos cursos, das análises que nós oferecemos ou dos materiais que nós vendemos lá no nosso canal, que é o livro, a cartilha, tá? Então você tem ali uma gama de opções oficializadas que você pode, de fato, se aprofundar melhor aí no teu desenho. Mas lembrando que também não é necessário. Se você faz o teu mapa gratuito lá no nosso site, você já consegue, com as aulas que nós deixamos aqui disponível, você consegue já ter um pouquinho mais de profundidade para entender quem você de fato é. Obrigado por ter caminhado comigo nessa aula e lembre-se, o mundo não precisa de mais cópias. Ele precisa de você, do seu papel, do seu tom, da sua verdade. Seja o protagonista da sua história. Até a próxima aula.